à Cozinha da Mensagem, o podcast da Comunidade da Vila, onde os pastores se debruçam em cima de um texto ou dois e a gente, aqui nos bastidores, traz tudo que a gente geralmente estudou sobre aquele texto, sobre teologia bíblica, e depois a gente prepara aqui nessa cozinha um prato para ser servido no domingo. Se você está nos acompanhando tanto no YouTube como no Spotify, saiba que já pregamos sobre o texto que a gente vai falar aqui. E você pode conferir também no Spotify e no YouTube da Comunidade da Vila. Se você já nos acompanha, não deixe de dar aquele like maroto e também fazer os comentários durante o podcast, coisas que você concorda, coisas que você discorda. E assim a gente vai criando essa comunidade hermenêutica, essa comunidade da interpretação. Deixa eu apresentar a mesa. Aqui, Simval, tudo bem, Simval? Tudo bem. Não sei qual que é a Manda a pergunta. Qual que era a pergunta? Já fugiu de casa? Já fugiu de casa? Era essa? Não. Caramba, é muito boa essa, Zé. Você já fugiu de casa? Você já... Não, mas eu tive vontade. Não fugiu de Nunca casa? fugi de casa. O seu irmão fugiu? Ninguém fugiu de casa. Ninguém fugiu de casa? Que coisa, cara. Que covardia. Um menino Mas que é menino... vale falar que até hoje dá vontade. Como adulto você já fugiu de casa? Já. É engraçado que como adulto a Já gente fugi. foge de outras formas, né? A sim. gente, o bar ou alguma coisa é um Isso. fugir. Não, eu vou... Não volta pra De vez em casa, quando né? eu ligo Fica pro até- Fontana e falo, Fontana, vamos inventar alguma coisa pra gente sair ou pro sal, Inventa uma viagem de 3 semanas aí. pra Indonésia. Tipo isso. E aí, Fontana, tudo bem? Tudo bom. Você fugiu de casa? Cara, Algo me disse que ninguém aqui vai fugir de casa, mas a pergunta era boa. não, a pergunta é boa, mas o perfil aqui... Ele Não, vou mudar. Você já fugiu assim uma tarde, achando que ia fugir muito tempo, mas acabou voltando no final da tarde, ninguém soube? Pegou o bilhete de volta antes Cara, dos eu seus acho que pais eu era verem? tão mimado, velho, que eu nunca tive nem vontade. Eu peguei um pouco dessa fase. Você Eu não tinha nem Você não ia vontade. fazer. Imagina. Você não que- sobreviveria? Imagina que eu 30 vou sair... minutos sem... Nossa, imagina. Mas eu vou sair Sem de contar casa que eu imagino pra o seu quê? pai dando uma bronca em você. Nossa, um dia. Então, só tem downside. Eu vou, Não, ó, o seu pai ia dar uma bronca pela bronca que ele ia receber da sua mãe. Não, é cíclico. É cíclico. É um negócio ia ser um assim. negócio- então, pois é. Mas eu pensava, assim, ó, de verdade, quando eu vi essas histórias de que fugiu de casa e tal, eu ficava pensando assim, mano, o que passa na cabeça? Então vou mudar a pergunta. Porque não deu certo. Vou voltar. Simval, Nossa, você eu já vou do fez começo. algo que você falou, cara, eu tenho que arranjar um jeito de ninguém saber, do meu pai não saber disso, senão eu tô lascado. Já. Tem aí rápido aí pra falar? Sim. Coisa de 30 segundos, vai lá. Tava brincando com uma espada que eu mesmo tinha feito, girando ela na sala. E ela escapou da minha mão e deu no meio do relógio. E eu escondi o relógio, né? Só que durou um dia. Cara, é aquela coisa que você faz e depois você fala, cara, No meio do ou eu vou... relógio. Parece que eu mirei, cara. Se eu tivesse mirado, eu ia não morrer. acertava. E você? Fez alguma coisa que você depois falou, cara, eu tenho que conseguir esconder isso até meu pai chegar do Maluco, trabalho. tava no durante. Quando começou, eu falei, meu Deus. Assim, ó, eu tinha uns amigos, quando tinha 9, 10 anos de idade, que a gente ia brincar de base. Base militar, uns trecos assim, arrumava um lugar. E às vezes a gente entrava numas construção. Tipo, tava construindo a casa, a gente entrava ali e tal. E já era errado, porque era perigoso por causa de, sei lá. Mas, mano, dessa vez, os moleques acharam umas latas de tinta e começaram a pintar a casa inteira, velho. A casa de construção. De alguém, que era a casa de alguém que o cara tava construindo. Enquanto os moleques estavam pintando, eu tava falando, meu Deus do céu. Isso vai dar muito errado. Como que eu faço pra ir embora? Eu preciso ir embora. Só que não adianta, você já foi cúmplice. E assim, o que tava sujo de acontece... tinta o nessa que hora. acontece... Ele tava com as duas mãos sujas de Tantas tinta. vezes que eu entrei e saí da casa e ninguém nunca nem ficou sabendo e tal. Mas dessa vez Era inevitável, já tinha feito. Dessa vez o dono chegou quando os moleques estavam pintando a casa dele. Quando os moleques, não, você tava lá. E eu tava junto, então eu tava também. E aí os pais de todos vieram. Cara, meu pai ficou muito bravo esse dia. Acho que da minha infância, assim, foi a vez que meu pai ficou mais bravo comigo, porque ele passou vergonha com o dono da casa. E o pior de tudo, um amigo meu que tava lá comigo pintou o símbolo do São Paulo na parede do cara. Isso acho que foi o que deixou o meu pai mais bravo de tudo. Zé, tudo bem? Tudo bem. Já pensou em fugir de casa? Já fez burrada que queria pagar? Cara, uns dois.
Na verdade, assim, Não, eu sou vai- o mais novo. Ah. Eu tenho 3 irmãos mais velhos, né? E um deles já tinha sido expulso de casa. Então, meus pais... Tipo, Isso já era comum. Eu Você falei sair assim... já é mais um. Quando eu falei assim, eu vou fugir de casa, não sei o quê. Eles nem ligaram. Eles podiam... tipo assim... E eu fui, Eles eu viraram saí... assim e oraram. Eu fui numa vila perto da minha casa, lá na casa de um amigo. E assim, eu fiquei umas 5 horas... E, tipo, nada deles. Não tinha celular na época. E eu voltei pra casa e falei assim... E aí, vocês não ligam pra nada? Tipo, eu... podia Vai nem podia ligar ter pra morrido. polícia. Sei lá. E, na verdade, É não isso. deu certo, entendeu? O nosso personagem de hoje fez uma coisa que não queria que Fugiu o papai de casa. soubesse. Só que já era adulto e muito mais grave. Vamos olhar o texto de Hebreus que a gente tá? A gente tá em Hebreus, para você que tá chegando agora, nós estamos em Hebreus 11, onde vai falar dos heróis da fé. Pessoas do Antigo Testamento que tiveram uma fé que ultrapassaram o seu tempo, viram coisas que não dava para ver no seu tempo e que, de certa forma, construíram toda a história do povo hebreu, do povo judeu, e que agora, no primeiro século da era cristã, o autor de Hebreus está dizendo, olha, eles enxergaram tudo sobre Jesus e sobre estar na presença de Deus, e todos vocês, através de Jesus, podem enxergar a mesma coisa. A gente está indo, de acordo com o próprio autor de Hebreus, dando uma olhada em todo o Antigo Testamento. Hoje é qual episódio? Qual versículo? 24. A partir do 24, 24, 25 e 26. Pode ler pra gente? Hebreus 11. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Vamos ler então o episódio já, depois a gente discute aqui um pouco de Hebreus e lá atrás. Vamos lá em Êxodo 2, versículo 11 a 15, tá? Acho que dá. Beleza. Aqui é curioso que tem uma citação direta, né? Parece que o autor de Hebreus Tava tá com o pensando. rolo ali do lado. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ok. Vamos lá. Interessante aqui, que eu acho, posso estar errado, que mais uma vez o autor de Hebreus começa a trazer um novo olhar para um texto que ele sozinho, a gente não tem essa tradição que chegou até o autor de Hebreus, que é, por exemplo, o novo olhar que ele faz para Enoque, o novo olhar que ele fez para Abraão com Isaac, que vai ressuscitar, que ele acredita na ressurreição. E dá uma impressão aqui que o episódio de Moisés ir até onde estavam os seus irmãos conterrâneos é muito mais do que ir dar uma visitada. Eu vou dar uma olhada ali numa coisa. Me parece... Eu vou fazer uma defesa aqui de uma coisa, mas me parece que eu, pelo menos ao longo do tempo, sempre foco muito no assassinato, que tem o seu valor. Mas o autor de Hebreus está colocando que todo o episódio já é alguém fugindo de casa, alguém como é que fala? Que é um desertor. É um desertor. Desertor de tudo que representa Faraó. Porque a gente vai... Vamos lá, vamos pegar um pouquinho antes aqui para quem não acompanhou a gente, né? O povo subiu um faraó que não conhecia a história de José
E esse faraó tentou matar por 3 vezes os hebreus, e os hebreus se multiplicavam cada vez mais, até que na terceira vez e decisiva, ele decide matar o povo de Deus ali, o povo hebreu, na infância, na raiz. E aí, a gente viu no último podcast nosso que Moisés, ele tinha o tove de Deus, ele tinha aquela marca que é traduzido como belo, mas ele, na verdade, era algo como se fosse um escolhido. Uhum. E aí há todo um episódio de infiltrar dentro do palácio um espião, uma bomba relógio. Que mais que seria? Essa história de eu vou botar lá dentro, na cria, um cara meu. Colocar um ovo diferente para chocar naquele ninho. Filho do escravo sendo criado por... Sempre, assim, eu gosto muito desses filmes de espionagem. E um bom filme de espionagem, ele geralmente... O espião nem sabe que é espião. É isso. Sei lá, Identidade Bourne, eu não sei o quê. E esse é o roteiro de Identidade Bourne, como outros. É aqueles caras que o russo... Na verdade, o cara é colocado como criança e é treinado dentro do país para não ter suspeito. Uma coisa é um imigrante que veio com 40 anos. Ele é muito óbvio que ele é um infiltrado. Mas a boa história de espionagem é aquele cara que é nativo do lugar. Mas, no fundo, é um traíra. Ele está levando outras informações, ele é um agente duplo e tudo mais. E essa é a história um pouco de Moisés. Quando você vê... Deus fez de um jeito que botou a criança dele dentro da arca. Quando ele sai, ele vai ter agora a educação. Ele vai ser amamentado pela mãe, mas ele vai ter a educação de dentro do palácio. E a gente lá discutiu qual é o motivo. Mas a grande questão é que o Deus Nilo entrega isso para a princesa e ela praticamente ou ela ama aquilo ali ou ela não tem muito o que fazer. Ele agora vai ser um descendente da linhagem ali. Então, ele cresce aí. E aí a gente aqui nesse episódio já fala, quando adulto, então eles dão, vamos dizer, a história de origem, tá? E essa história de origem eu preciso falar aqui, não quero escandalizar ninguém, mas um dos mitos egípcio é Órios, é o olho que tudo vê. Então, quem já viu um pouco daquelas figuras egípcias, você vai ver aquele olho grandão nas testas ou em outros lugares, que é o Órios, que é o deus que é Horus, né? Que é o deus que tudo vê, que a história dele é que o faraó tentou matar ele quando criança e a mãe esconde no Nilo. Isso é uma história muito mais antiga do que a história dos hebreus. E aí ele é escondido no Nilo, o Nilo protege ele, lógico que tem muita mitologia, e quando ele volta, ele vai voltar para pegar o trono dele. Então, querendo ou não, você pode falar, muita coincidência, só coincidência, não sei o quê, mas querendo ou não, a história de Moisés está sendo recontada no arquétipo de um Deus. De um Deus, ou pelo menos de um nascimento de um novo Deus. Se Faraó é o Deus supremo, tem aqui um príncipe, e príncipe aqui é Deus. Então tá sendo contada uma história E pra quem acha isso mítica. tudo muito estranho, assim, Harry Potter tá aí pra mostrar pra uma nova geração que é isso, né? O Voldemort chega lá e o Harry Potter sobrevive ao Voldemort lá quando criança e só depois vai lá e vai vencer. Cara, isso, né? É meio ousado isso que você falou, mas é verdade. É o mesmo arquétipo, né? De uma Porque criança. agora a J.K. Rowling é conservadora, então ele pode... Agora pode falar, né? Da Rowling. Ele agora pode Agora ficar ele falando fala- de bruxaria aqui no nosso podcast. agora não ela é aliada agora. Eu nem sabia desse fato aí, mas ok. Mas assim, posto isso, a gente não tá pegando isso. Uma outra coisa que a gente não discutiu no outro podcast é a origem do nome Moisés. O que os pentecostais... Moshe Não, eu pensava também que a gente não... Era de Skadosh, virou Eres Kodó. Que o objetivo é que a gente não foge das outras narrativas, né? A gente nunca vai fugir delas. Nenhuma vez aqui. A gente não vai explicar,
Mas a gente não foge delas. Se elas interagem aqui de alguma forma, a gente vai falar disso. Eu gosto muito de entender que, por exemplo, não é que alguns querem... Tá vendo como os textos da Bíblia hebraica são imitações, são cópias? Não, são textos apologéticos. Na melhor das hipóteses, eles estão pegando um pouco do que se fala, do que estava se acreditando, mas também trazendo contrapontos importantes. Isso tem em todo lugar ali. Tecnicamente, a gente chama de contranarrativa. Contranarrativa. É um outro termo bacana e assim vai. Mas o que eu falo de texto apologético sabe isso que vocês acreditam? Então, eu vou contar a história do mesmo jeito, só que eu vou contar na perspectiva de um Deus só, que é o que principalmente que o povo hebreu está trazendo, que existe só um Deus, ou pelo menos o Deus o mais poderoso, é o Deus que está se revelando, e essa aí, é um Deus só, e ele é o mais poderoso. E provavelmente eu vou inverter a hierarquia dos seus valores e princípios do seu lugar aí. Ponto. Tá aí. É bem comum isso acontecer. Claro que tem alguns princípios e valores que são compartilhados, mas com frequência... Ele fala, eu vou legitimar o que vocês acham. Isso eu concordo, mas isso está totalmente errado. E aí ele vai inverter. E aí, nesse episódio de Horus, o autor de Hebreus aqui está fazendo esse trabalho para a gente. Tá. Horus volta para reconquistar o seu trono. Quando Moisés volta, ou quando Moisés fica adulto, em vez de reconquistar um trono, ele escolhe um outro povo. Ou o povo originário dele, né? Então, essa inversão de jogada que o autor de Hebreus está fazendo aqui, que Moisés já adulto, ele escolheu um lado. Não, e é interessante, quem está lendo esse trecho... Ele poderia voltar para ser... O que o autor de Hebreus está falando ele poderia voltar para ser o rei. Ele poderia voltar para desfrutar do trono. Não foi isso que ele escolheu. Para brigar com o filho do faraó, o herdeiro. Não, e o importante, né? que eu gosto de falar como professor de hermenêutica, assim, o texto começou a narrar um conflito cósmico. Um conflito de deuses. Um conflito... Tá começando... É uma narrativa. Para nós é só... Nossa, que bacana. Ele ficou num cesto. Deus... Uma interpretação moderna, não tão assim... a gente falaria, nossa, como Deus é soberano, teve provisão, cuidou de Moisés. E sim, mas não é isso que o texto é muito mais... Está trazendo, olha a batalha que vai ter. Vai se repetir ou vai ser real dessa vez. Vai acontecer claramente, ou aconteceu claramente, né? Porque é no futuro que eles estão descrevendo essa história. As epopeias, as narrativas, elas constroem a briga dos deuses. E aqui a gente vai ver isso acontecendo. Estou pensando aqui, um exemplo mais atual de filme em relação a isso é Duna. Duna, Não me pegou Duna, sabia? Nossa, muito bom. Sério? Muito bom. Eu vou dar mais uma chance. Meu primeiro filme... Talvez é porque eu não entendo nada. É o ritmo, nada. né? É o ritmo, é devagar. Mas quando as cores são pega... bonitas. Pra quem gosta de paleta de cor, tá lindo. Fotografia. Mas o cara lá, o Paul Atreides, ele tá nisso, né? Ele é levado para um lugar assim, mas no momento que ele poderia ter aquela ascensão, ele vai para um povo diferente daquele que estão esperando. Esse é um arquétipo muito repetido em todas as histórias. Do filho negar o reino por um outro povo, ou por uma outra identidade, alguém misto. Por quem ele ama. Por quem ele ama. Isso é Isso é o primeiro filme do Thor no MCU. Né? Ele prefere esqueci o nome dela, que ela vira Thor depois também. A Tora. Eu tava tentando evitar. Jennifer Foster. Não, tem muitas histórias sobre isso. E assim, vamos lá, agora tá chegando aqui onde ele tá. E aí, uma das coisas que eu acho bacana, depois a gente vai para Hebreus, que ele fala o seguinte aqui em Êxodo 11, do capítulo 2. Certo dia, sendo Moisés já adulto, é o mesmo começo que o autor de Hebreus fala, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Isso eu sempre interpretei, eu vou falar que agora, lendo Hebreus, talvez eu estava interpretando um pouco errado. Eu sempre interpretei como alguém mimado, só como, parece que é uma crítica. Como adulto você repara isso, que o seu povo tá... Descobriu a palavra. Descobriu, sério mesmo? Você descobriu? Você imagina a raiva de quem passou a vida toda, contemporâneo dele, criança que agora, como a vida adulta, sei lá quantos anos ele tinha aqui,
Mas agora que você descobriu que a gente... Eles falam isso, né? Quem constituiu você líder entre os hebreus? É um reflexo dessa raiva aí. Sabe o que é mais legal dessa palavra? É falar líder e mais uma palavra. Qual que é? Juiz. O juiz, eu não sei se é o líder ou o juiz, ele é traduzido como faraó. Quem te elegeu, e eu acho que é na revista... uma das possíveis traduções é faraó. Então, quem te elegeu líder ou faraó, ou juiz e faraó dos hebreus. Quase assim, você é faraó para suas bandas. Pra cá, não, amigão. Faraó pra tuas negras. É isso. Essa tua preocupação social, essa sua crítica social espetacular aí, você descobriu agora. Isso! Isso! Você acha que a gente nunca tentou revidar? Você achou que foi lindão você revidar? Porque isso que você vai fazer... Legal você vir aqui todo bonitinho. Isso parece tanto com a sociedade, vai né? dizer isso. Não, é muito parecido. É muito parecido, né, cara? Eu me vejo muito na pele de Moisés aqui, não como herói, mas como cara que fala assim, putz, eu não tenho moral nenhuma para chegar nos lugares onde o mundo é realmente difícil e querer... Exatamente. Não é literalmente aqui o lugar de fala. Cara, aqui você não tem. Você não tem lugar não, de e fala. Assim, o autor vai mostrar depois, toda vez que ele vai trazer, que Moisés vai trazer o juízo de Deus nas pragas, dizendo, toda vez, Moisés, que você faz isso, a gente piora a nossa vida. Você acha que a gente nunca pensou, nossa, ele está nos maltratando, em matar ele? A questão é que não é que a gente tem dó dele, a questão é que toda vez que a gente faz isso, vai vir mais juízo sobre nós, vai vir, não resolve. E é o que acontece depois, né? Vai acontecer isso depois. Então, assim, mas é interessante como o texto deixa bem claro que Moisés só descobriu essa realidade já adulto. Então, saiu da bolha. Você fala que a descoberta da realidade é uma coisa, mas a descoberta de quem ele era é outra. Então, antes de descobrir a realidade, ir lá como um curioso, vou lá ver o meu povo, os meus irmãos. Mas antes dele ir lá, tem uma descoberta de quem ele era e como é adulto. Então tem aquilo que a gente vai considerar que tem um momento de negação, não, de tentativa de identificação ali com o egípcio. Isso que a gente dá para inferir que a fisionomia dele, como é que seria isso aí? Como é que vocês falam palavra? Fisionomia é uma palavra boa. Fisionomia dele já se destacava que ele não era egípcio. Possivelmente. Então ele é um cara que tá ali, mas todo mundo vê que ele é adotado. Ele tem traços que não é dali da família. Não, depois tem outra, né? Princesa, cadê papai? Né? Quer dizer, não tem, então... É o Nilo. É o Nilo. O próprio nome dele, você falou que a gente não discutiu tanto. Retirado das águas. Retirado das águas, tipo, o sentido ali, o seu nome é por causa do quê, né? Eu tô dizendo isso porque os hebreus, eles reconstituem o nome dele tentando dar outro sentido em hebraico. E provavelmente deve ter uma rima aí, mas o texto é muito claro que o nome dele é egípcio. O nome dele saber e a gente não tem o nome dele original. Ele ficou com isso. E saber que os escravos eram irmãos por fisionomia e por história, né? Porque Como a gente não percebe isso, mas, de novo, José foi mudado o nome. A gente vai pessoas sendo mudadas o nome pelos opressores. Daniel é mudado o nome. Muito lá na frente. Só que Moisés, a gente não percebe isso, mas Moisés está sendo revertido para Quando ele nasce, um atributo de Deus, de deuses, que não é o Deus. Para ele, o maior nome, talvez, depois de Abraão, ou junto com Abraão, da fé hebreia, é um cara, de novo, que foi para um povo vizinho, que ganha o nome do povo vizinho, que tem as riquezas e a educação. De novo, é a história de um imigrante. É uma história de alguém que é um estrangeiro. É uma história de alguém que vai ser criado lá que acabou de sair de José. Então a gente está de novo nessa história. E ainda tem aqui claramente um link que aponta direto para aquilo que a gente fala de Jesus, né? Veio para os seus e os seus não receberam. Né? Aqui ele está de novo querendo entrar para os seus e os seus. Você não é daqui. E no final é tudo o que eles mais precisam. Né? Então, tudo que o povo mais precisa é de Jesus. E eles repelem Jesus. E aqui, de novo, tudo que esse povo mais precisa é de um libertador. E eles repelem esse cara que é o libertador. Um outro link que é interessante, não é o autor de Hebreus que faz, é Mateus, mas talvez valha aqui só dar uma pincelada, que quando Mateus está reconstituindo a história de Moisés, ou a história de Israel, nos 4 primeiros capítulos, ele coloca que Jesus, o novo Moisés,
foge, depois de sobreviver à matança das crianças, no caso lá era Herodes, aqui é o rei, e o anjo manda ele fugir para o Egito, infiltrar no Egito. E o autor de Mateus está fazendo um paralelo com essa infiltração de adoção de Moisés para isso. E depois, quando ele volta, que Mateus vai citar Oséias, que é bem polêmico, porque que ele cita um texto que não está falando sobre aquilo, mas que também tem os nomes, né? Essa questão dos nomes isso. também. E aí ele vai falar sobre essa saída de Moisés, mas como a saída de Jesus ali do Egito. Então, assim, esse episódio de Moisés ser adotado, na história do Antigo Testamento, ela é toda simbólica. Ela é vista muito mais do que mera coincidência, provisão divina. Isso aqui é todo adotado. Agora, o que eu queria trazer para vocês o autor de Hebreus, me parece, vê se eu estou certo, ou se eu estou colocando o foco um pouco antes, talvez no assassinato. Quero que vocês comentem isso. Me parece que o autor de Hebreus não está falando que Moisés é um mimado. O que dá impressão, um outro ponto de vista cara, ele não podia, de certa forma, ele não tinha autonomia quanto infância de conhecer nada. Ele está, por obrigação, dentro do palácio, sendo protegido como um deusinho que vai virar um deus. Então ele está sendo protegido. E quando ele recebe a autonomia de uma vida adulta, ele fala, não. Sabe quando a pessoa é adotada e cresce, chega sempre numa fase, eu converso com pessoas que foram adotadas, eles têm uma hora que não é rejeitar os pais que adotaram, tudo, mas eu quero saber da minha origem. Então parece que o autor de Hebreus fala, pela fé, voltando aqui em Hebreus, ele fala, depois de adulto, ele escolhe meio que começar a entrar num mundo que não era o dele. Claramente que o faraó, é como se fosse assim, o faraó, não mexe com isso, se mexer, você está me desonrando. Não tem isso no texto. Só que Hebreus chama isso, esse tipo de vida de pecado, né? É interessante isso, né? Se ele desfrutar os prazeres do pecado. Os prazeres do pecado, né? Se ele tivesse ficado lá na corte, seria isso. Ou talvez se ele tivesse visto o que viu e voltado, e se isolado, ele estaria... A questão toda, eu acho, que o autor de Hebreus está evocando aqui é assim, tem tudo a ver com essa história de ver o que viu, porque, assim, os prazeres da corte no Egito são prazeres às custas desse sofrimento. De muita dor aí, né? Então, não é meramente tem lá um recurso disponível do qual eu vou aproveitar. Não, são prazeres às custas precisamente dessa dor. E entre os prazeres e a dor, eu escolho aquele que resolve a questão da dor, pela fé no Cristo, pela fé no Messias. Vamos lidar com a dor, vamos libertar esse povo. E ele escolhe a libertação. Primeiro, assassinando. Como é natural... Errado. Mas como é natural de um Messias que sai das águas. O Messias que sai das águas, ele faz isso mesmo. O papel do libertador oriundo do caos, que domina o caos, o papel do Deus libertador que surge do oceano, no caso das civilizações que circundam Israel, e do Nilo, no caso do Egito, o papel dessa divindade é trazer espada. É trazer espada, trazer libertação. Baal faz isso lá no Mediterrâneo com o pessoal da Síria. E por isso que Baal é Baal. Baal não é Baal por acaso, é porque ele é o deus das tempestades e tudo mais. É o cara que vem das águas. Como é que você chamou mesmo? Que é uma literatura de confronto? O que é? Contra-narrativa? Contra-narrativa. Isso que você está falando é muito importante, por exemplo, porque a gente tem essa contra-narrativa de como reagir a entidades poderosas. Geralmente é muito violenta, mas o Gênesis que é narrado do Deus verdadeiro é sempre com a palavra, não é com o... É sempre com a pena, nunca com a espada. É sempre com a voz, que eu quero dizer, até porque depois ele vai falar que a voz é a espada em Apocalipse, vai falar que Jesus é a palavra. Então, assim, a palavra, ela é suficiente. Nunca Deus entra em combate.
Você não tem essa guerra, Deus guerreando, porque ele não está guerreando. Quando o contraponto... Ao longo do Antigo Testamento, o contraponto é muito mais comum com Baal do que com as divindades egípcias. Porque, até pelo contato que o Antigo Israel vai ter com os povos cananeus, com Síria. Então, a figura de Baal é muito mais confrontada, né? E aí, esse episódio em particular de Baal vindo das águas como conquistador dos monstros marinhos, do Leviatã, etc., a contranarrativa ali é muito curiosa. Porque a contranarrativa é Baal, ele se arma, ele se paramenta, estilo o que Saul queria fazer com Davi. Baal se paramenta inteiro, se arma e tal, vai para o mar, com toda a capacidade de arsenal que ele poderia para enfrentar o Leviatã. E aí, quando você olha, toda vez que Deus confronta o Leviatã, é assim: eu falei e o Leviatã veio existir. Tem muita zombaria. Eu brincava com o Leviatã como quem brinca com um cachorro. Ele põe em Jó, ele fala: você vai colocar o anzol na boca do Leviatã? Ele tem, às vezes, algumas narrativas de zombarias. Pra poder... geralmente a contranarrativa é essa. Olha, isso que vocês estão enfrentando como um grande perigo, que precisa ser enfrentado com uma espada por meio da violência e de uma força bruta, e a ideia é essa, cara, Deus confronta olhando e dizendo: tá, eu criei. Esse aí eu que criei. Eu brinco, eu faço cócegas, eu jogo o graveto e mando buscar. É muito essa linguagem. No livro de Salmos dá a entender muito essa ideia. Eu acho que tem uma aplicação legal, Simval, Zé, da aplicação de coisas que você vê e não dá para desver. O que o autor de Hebreus está elogiando em Moisés é o seguinte: é tipo alguém que já trabalha há muito tempo numa empresa que dá muitos benefícios, muito salário animal, e do meio do nada o cara descobre que aquela empresa faz algo muito errado, muito contra os princípios dele, ou que toda aquela riqueza está à custa de algo ilícito. Alguma coisa assim. Vamos falar, pega um executivo urbano que trabalha numa empresa que tem algum tipo de operação rural, e ele está lá trabalhando. Um executivo urbano nunca foi na operação, ele é da área de finanças, ele não sabe. E aí, de repente, sai no jornal, ele descobre pelo jornal que essa empresa que opera rural tem lá trabalho análogo à escravidão, estava dando choque nos caras. Que recentemente a gente descobriu isso daí, né? E aí, como é que eu lido com essa parada? É a história do cacau no mundo, né? Não, e é interessante que o autor de Hebreus fala... Do cacau, dos olhos, das castanhas. Isso aí. E o que o autor de Hebreus fala é, pela fé, ao descobrir isso, negou todo o benefício que era dele por direito, mas que não dava mais para continuar. Porque aquilo interferia no que ele acreditava de princípio. Eu acho que essa história é um princípio, primeiro, de o que é de direito, mas é injusto. Não, eu tenho direito a isso. Tenho direito. E ele descobriu, mesmo eu tendo direito, porque eu sou filho adotivo, mas eu sou filho, mas isso aqui não está legal. O jeito que está construído toda essa estrutura, não está. E aí ele vê um homem... É legal, mas é imoral, né? É legal, mas é imoral. Porque é isso aí. A gente e é difícil isso. A gente tem pode parecer, mas a gente tem vários... É uma discussão muito atual hoje. Eu não tenho culpa de ter... Ele poderia ter falado: eu não tenho culpa, gente, desculpa, mas não tenho culpa, eu tô aqui. Eu sou sobrevivente de um holocausto. Sou sobrevivente de uma chacina. E eu tô aqui, então, assim, você quer me culpar? Quando as pessoas dizem hoje, me deixa em paz, tem algumas coisas que estão implícitas aí para muita gente. Quando ela fala me deixa em paz, parte desse processo coisas que eu não quero saber para eu ficar em paz. Para a gente estar em paz, de fato, a gente tem que ignorar muitas coisas. Você tem que ignorar algumas coisas que estão no nosso entorno, gente que você vê todo dia, coisas que estão acontecendo que tem a ver com injustiça. Então, estar em paz, nesse sentido que as pessoas querem, me deixa em paz, não me informa, não me fala dessa agonia que tem gente sofrendo aí em volta. Então, você quer viver numa bolha, né? Me deixa em paz, me deixa dentro dessa bolha de suposta paz, num lugar onde parece que está tudo perfeito. Então, eu aceito uma estética de perfeição, ignorando um montão de gente que não está dentro dela, né? Então, aqui, claramente,
vai por esse caminho, né? De Moisés, eu não quero ficar nesse lugar. Uma coisa que pega também é que, assim, o autor de Hebreus, ele coloca assim, né? Ele poderia ter usufruído do pecado ali, dos prazeres do pecado durante algum tempo. Mas tem alguma coisa aqui sobre a eternidade, assim, sobre quando a eternidade bate, né, no seu coração, assim, e você pensa nisso, a ficha cair, né? E a gente imagina que aqui ele está, né, falando sobre algo que talvez Moisés foi contemplar melhor depois, enfim, mas que quando isso acontece na gente também, a gente olha para situações desse mundo que podem parecer muito tempo aqui, mas que você fala, olha, não, eu não consigo lidar com isso, deixar isso acontecer dessa forma, mesmo que eu sofra nesse tempo curto aqui de vida, comparado com a eternidade. Mas olha que incrível, né? Isso. Você falou, Zé, me fez pensar naquilo. Imagina a descrição do texto na continuação aqui de Êxodo. A descrição aqui vai descrever o que vai acontecer, né? Moisés lá cuidando das ovelhas de Jetro, que nem eram dele. Mas do jeito que a gente está lendo aqui, agora, abriu uma janela aqui, a gente perceber que ele é melhor cuidar das ovelhas que não são minhas do que estar lá naquela corte. É melhor estar nesse lugar desértico aqui do que estar lá. Então tem uma lógica aqui que a gente vai falar, tem uma digamos aqui, a gente falou de paz, né? Tem um tipo de paz que eu consigo ter cuidando das ovelhas que não são minhas, do que estar naquele lugar onde eu tenho ovelhas em abundância e eu sei da onde é que vinham. Fala que ele senta-se à beira de um poço, né? Imagina uma situação dessa, ali no meio do deserto, lá um cara que estava acostumado ali com toda a riqueza, não devia ter noção... O crescente fértil, né? Não devia ter noção de como lidar com o deserto, com os desafios. A gente não leu em seguida, mas como é que Jetro acolhe ele? Quando ele protege as filhas de Jetro para poder pegar água do poço. Então, mais uma vez, ele interfere numa briga que não é dele, só que dessa vez pelo jeito. Aí não é o povo dele. E ele interfere com empatia e de um jeito mais, provavelmente bruto, mas ele não vai matar todo mundo que estava impedindo. E é interessante mas isso. Mais uma vez é uma questão de justiça, né? Mais uma vez é uma questão de justiça. Me lembra um pouco José aqui também, quando ele recusa, né? Aquele ato sexual e ele é preso e tal. Aqui Perde, né? Aqui é José elevado a milésima potência, porque é o seguinte, o que está sendo prometido... Cara, o autor de Hebreus e você Só aqui... que é espelhado, né? O José, ele tá num alto nível que não era o dele, negando, e agora o Moisés está negando o contrário, né? Um saindo da casa, deserto. Moisés entrando na casa, Moisés está no pior lugar que ele já esteve. Agora, você e o texto de Hebreus trazem um negócio para o contexto do Egito, com o que você falou, que é surreal. Por que eu estou falando que é José elevado à milésima potência? Você vem e fala assim, por um tempo determinado ele ia desfrutar do prazer e tal. A mitologia egípcia não é isso. A mitologia egípcia promete o quê? A mitologia egípcia promete que você vai ser eternamente divino. Então, o que Moisés está renegando aqui, a gente tem que ter a percepção que Moisés não tinha Torá na mão. Tá? Moisés foi criado dentro de uma corte em que a educação mitológica a qual ele foi submetido dizia para ele o seguinte: olha, você é um príncipe que faz parte dessa corte, não é herdeiro do trono? Não é herdeiro do trono. É um estrangeiro? É um estrangeiro. Mas como tal, você é divino. Quando eventualmente você passar dessa vida para adiante, vai ser construído um mausoléu, vai ser construído um símbolo de que você vive eternamente como uma divindade. Então, ele está abrindo mão ali, nesse momento em que ele escolhe o seu eu hebreu, a justiça, a inversão na hierarquia dos valores. Quando ele escolhe a contranarrativa, ele é um José elevado à 10ª potência porque ele não está recusando a mulher de Potifar. Ele está recusando quantas mulheres ele poderia ter em vida, mais quanta riqueza tivesse disponível, mais quanto poder pudesse ter disponível ali, embora ele não fosse herdeiro do trono, mas parte da corte, mais
a própria eternidade. E aí o autor de Hebreus está dizendo assim, não, era por um tempo limitado. O autor de Hebreus está colocando uma pedra na própria percepção da mitologia egípcia, que o livro de Êxodo parece colocar também, e que parece que Moisés em algum momento cai por si, que, cara... Não tem sentido. Não tem Negar o palácio é ter a riqueza duradoura. Seria isso. Ele percebeu. Tesouros. Por isso que a gente, erroneamente... Eu, por exemplo, vou dar o meu fato. Eu pensava que o erro de Moisés era ter assassinado. E me dá a impressão que não tem nada a ver com assassinato. O erro de Moisés foi ter escolhido um lado. Foi isso que deixou... Porque assim, um faraó matar alguém, um egípcio, dane-se, todos eram servos deles. Mas ele ter tomado o lado contrário foi que... Porque a gente fala assim, quem você fez? Ele fala assim, então agora eu sei que fizeram. Não é que ele... Eu sei, eu geralmente pensava assim, quando Moisés pensou, agora eles vão saber o que eu fiz. Matei Eu sempre achei desproporcional. Pô, mas um faraó fica tão assim, agora vão matar você, vai te perseguir porque você matou um egípcio. Mas na minha cabeça agora, eu entendo cada vez mais que não. O que o faraó decidiu matá-lo não foi porque ele matou um egípcio, foi porque ele escolheu um lado. Você, ao matar o egípcio e não o hebreu, você fez sua escolha. Você saiu, você negou o palácio. E aí ele fala, eles vão descobrir que eu neguei. E aí ele sai. Já que eu neguei, eu não posso estar aqui mais. É até uma... Que ingratidão, né? Da sua parte. A gente cuidou de você, te adotou, te deu tudo do melhor e tal. E você vai lá e escolhe ficar com os hebreus aí e tal, né? Tipo, você tem essa postura de... Não é pela morte em si, né? Porque poderia acontecer isso e ele, como filho ali, descendente de faraó, não teria problema. Mas o fato dele ter negado, nossa, você foi ingrato, né? Cuspiu no prato que comeu. Exato. É desonra. Desonra para os povos antigos é muito maior do que um filho sair de casa. Ele escolheu um lado. E isso é interessante. Ele escolheu um lado e não o lado não o escolheu. Que é isso que ele vai negar na sarça. Peraí, eu escolhi um lado, mas Senhor, por que você está me chamando para ir? Eles não me escolheram, eu escolhi. Eu estou pagando por isso. Estou aqui no deserto, caminhando com ovelhas. Nunca trabalhei desse jeito. E eles não me escolheram. Eles não vão aceitar. Não, vão aceitar. Aí Deus vai... Todo aquele argumento. Deus se ira. Isso é uma coisa muito interessante. Deus se ira e tira a oportunidade de... Divide o negócio com o irmão dele, né? Com Levi. Arão. E eles são descendentes de Levi. Mas assim... É interessante isso, como o autor de Hebreus ele vai colocar que Moisés ele rompe com tudo quando não por matar. Ele tem é muito interessante, ele tem um assassinato ali na ficha. Na ficha. Tá fichado. Tá lá. É mais um. Mas o texto coloca outra troca aqui, que quando a gente tá falando aqui de riqueza, né? Fala claramente em Hebreus. Considerou sua desonra uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, e coloca aqui, por amor a Cristo. Então, pela fé, por amor a Cristo, comparando as duas questões, né, como o Fontana descreveu agora, né, a riqueza de um lado e poder e tudo que ele poderia ter na corte, colocando as duas coisas, ele considera que a recompensa que ele terá é maior. Essa desonra é maior do que qualquer honra do Egito, né? Agora, e honra e desonra são palavras que hoje é difícil da gente pensar no peso, né? Mas aqui, a cultura antiga, assim... Agora, né, vamos falar desse Cristo aí? Porque as pessoas talvez que estão nos ouvindo, Cristo, por que está falando de Cristo não tem no Antigo Testamento? Bom, a gente sabe que Cristo é a tradução de Messias, né? Ungido. E Messias quer dizer ungido. Então a gente tem 3 palavras aí que são iguais. Até aqui não tem a unção clássica. A gente tem uma unção antes, em Gênesis, que é sobre uma pedra que Jacó inclinou sua cabeça e teve a visão do portal do céu. Isso é interessante.
que na verdade depois você vai percebendo que aquela... isso é uma coisa também que é muito interessante das pedras. As pedras que são narradas no Antigo Testamento às vezes são pequenas e do nada da narrativa ela fica gigante. Você vai ver isso em Daniel, elas crescem e elas andam, perseguem. É muito louco isso, todo esse negócio da pedra. Então, quando Jacó ele vai ungir, quando ele vai dormir, ele inclina a cabeça. Mas depois, quando ele vai ungir, parece que essa pedra cresceu. E ela vai virar o monte sagrado, o lugar que é Betel, que é Deus ali, ele habita, né? E aí, essa é a primeira vez que a gente vai ter o episódio, até aqui, é a única vez que a gente tem a palavra Messias, o ungido. E é interessante que o autor de Hebreus está falando, olha, ele troca o escolhido, que é o faraó, por um escolhido que ele nem sabe. Que depois vai ser o irmão dele. Do final de Êxodo, quem é o sacerdote que vai ser ungido é Arão, irmão que tem 3 anos mais velho que ele. E aí, essa é uma coisa que eu acho que tem uma parada que é, de novo, naquele negócio da fé de enxergar algo que ninguém está vendo. Sim, como é que você troca o que é de fato ungido, escolhido para reinar, para um escolhido, um Cristo, que você é só uma promessa? Na lógica ali também tem essa questão dos deuses e de romper algumas questões com os deuses, né? Quando a gente fala lá que da mulher, né, de Eva vem o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, e a cultura egípcia é completamente voltada a um tipo de deificação, que a serpente está sempre sendo adorada e reconhecida. Nos símbolos, em tudo que a gente vê até hoje, a gente vai encontrar bastante dessa cultura da adoração da serpente. A gente vê isso aqui, então tem alguns sinais aqui que dava para Moisés olhar e falar, tem um... E tem tudo a ver com o capítulo 11 de Hebreus, que ele está falando assim, ó, essa fé lá de trás, ela permanece hoje, é a mesma fé que a gente tem hoje através de Cristo, as pessoas já tinham em Cristo, mesmo sem conceber, eles viam como sombras, né, como algo que iria se planificar em Cristo. E hoje a gente tem essa mesma fé, que hoje a gente pode ter a clareza mais da revelação hoje em Cristo, mas que eles já tinham em Deus, algo assim. Eu lembrei aqui de uma situação do Santo Agostinho, ali nas Confissões de Agostinho, revendo coisas do seu passado, que ele analisa a partir daquele momento que ele está escrevendo. Ele está escrevendo já quase no final da vida, depois de anos que ele já tinha se tornado cristão, que ele já era um líder da igreja, e ele olha para situações que no passado ele não falaria da mesma forma. Só que ele vê Deus ali, ele vê a ação de Deus, o agir de Deus. Então, eu acho que por mais que alguém possa se incomodar aqui, né, falando, amor de Cristo, mas Moisés nem tinha noção e tal, eu acho que é justamente isso, é você olhar para o passado ali e vincular com algo que hoje você pode ter mais clareza, que é o caso do autor de Hebreus, mas que não tem problema nenhum porque está vinculado e é toda a proposta do capítulo 11 aqui que a gente está vendo, não é a mesma fé, e essa fé ela se completa em Cristo. Então podemos dizer a partir disso que Moisés fez isso também por amor a Cristo, né? Agora, quando a gente puxa para por que esse Moisés que nega o palácio pela fé, os tesouros, ele não é suficiente para nós. A gente olha, essa história é bonita, ele é um herói, é alguém que teve coragem de fazer a mais, ele teve essa ousadia, mas ele é insuficiente. A gente olha para ele, a gente percebe que várias vezes quando a gente descobre alguma... Eu vejo assim, eu cresci numa família mais humilde, pobre, não miserável, mas pobre, e no começo eu lembro que eu não aceitava, eu me recusava a falar que eu era privilegiado por ser branco, por não sei o quê. E tal. Eu falei, não, cara, você não conhece minha infância. E é interessante, esses arquétipos, eles não valorizam muito as histórias individuais, né? Porque é uma das coisas. Mas, por outro lado, cara, é muito interessante como o mundo é construído em cima de escravidão, cara, até hoje.
né? Eu lembro quando eu descobri que a escravidão moderna ela tem mais escravos que na época da Lei Áurea. Mais hoje, né? Mais escravos Mais hoje do que naquela época. Alguém vai falar, não, mas nem se compara. Aquela época se chicoteava, você falando, cara, o jeito que se você pegar os escravos hoje no Brasil ou em outros lugares, cara, é terrível. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente olha uma história dessa, mas muitas vezes a gente vai ser confrontado com pequenas coisas que a gente não quer abrir mão do que a gente tem. A gente vai puxar, é meu por direito, é justo. Isso, lembrar que alguns processos que a gente está, eles que a gente está vivendo, né? Eles vão levando a gente a fazer um aumento, né? Então, qualquer negócio que nós estamos trabalhando, você sempre vai ter que olhar para a margem de lucro. Qual é a sua margem de lucro no seu negócio? E parte do olhar para a margem de lucro do seu negócio é diminuir quanto que aquelas pessoas que trabalham com você vão ganhar. Isso é parte da margem de lucro. Então, quando você está nessa questão da margem de lucro, e qual é o tamanho da sua despesa, então, não é lucro, que você tem pagando melhor aqueles que trabalham com você. Então, nessa questão aqui, entra um ponto aqui que está nesse assunto aqui. Porque nesse sistema todo que nós vivemos, a gente aprende vamos aumentar a nossa margem de lucro. E, às vezes, se aumentar a margem de lucro indiscriminadamente, significa, de fato, que as pessoas que trabalham na nossa casa, as pessoas que vêm fazer o serviço ali, uma coisa simples da nossa casa, um reparo simples, a gente pedir muito desconto para aquela pessoa, a gente está aumentando a nossa margem de lucro, sendo que a gente não precisava, a gente está pegando R$50 a mais de uma pessoa que fará muita diferença. Isso é aumentar a nossa margem de lucro. E a gente vai ver isso acontecendo o tempo todo, no processo de tirar os direitos. Então, nesse processo de tirar os direitos, a gente vê muito disso. Não, o interesse é aumentar a margem de lucro. Lucro de quem? De quem já tem mais do que o suficiente. Quem tem mais do que o suficiente aumenta a sua margem de lucro ao tempo que aquele que tem nem o suficiente ganha cada vez menos. Então a gente está dentro desse sistema que é feito para andar desse jeito, diminuindo aquele que ganha pouco, e aí a gente vai vendo esses absurdos que a gente mencionou aqui agora. Algumas empresas têm lucros muito exponenciais, porque a sua mão de obra lá no chão, lá na floresta, não recebe o mínimo. Você lembra de um vídeo que viralizou uns 15 anos atrás, que era o valor das coisas? Que era um clássico, assim, ele pegava assim, por que não sei, um objeto, um tênis vai custar R$150? Que é tão difícil fazer, né? Ou por que um negócio tecnológico vai custar R$90? E fala, alguém está pagando esse preço. Era a origem das coisas. Era um vídeo no YouTube que ele ia explicando que para custar tão barato, alguém está pagando com a sua vida. Alguém não está sendo pago no processo. Eu lembro de um amigo que foi para a China no tempo desse vídeo. E ele chegou, a gente foi tomar um café e ele falava com dor. Falou que depender de mim, tem coisas que eu nunca vou comprar. E aí ele descreveu os lugares que ele foi com a equipe da empresa dele para decidir onde eles iam fabricar produtos. Uhum. Ele era de uma empresa alemã, onde eles iam fabricar os produtos, onde seria o parque industrial deles para fabricar produtos que iam trazer aqui para a América Latina. E ele já foi expatriado algumas vezes, mas eu me lembro bem dele falando, assim, com lágrimas nos olhos, ele dizendo que depender de mim, nunca eu vou comprar tais e tais produtos. Porque no lugar que eu fui lá, as pessoas vão para casa uma vez a cada 6 meses. Elas dormem embaixo das máquinas e acordam para que o outro vá dormir, para não parar em nenhum instante. Ele falou que e não ganham o suficiente para viver e ter a sua própria casa. Então eles moram embaixo das máquinas. Então ele contava isso com a dor daquilo e eu não esqueço nunca, porque aí eu lembro desse vídeo que você está descrevendo. E a gente mostra que, no final das contas, quando a gente começa a entrar nisso, pelo menos para mim, isso aí, se a gente for focar, a gente não consegue comprar nada, não vai viver. E a gente, vamos de novo voltar para o palácio e não pedir a justiça. Desfrutar dos prazeres. Da justiça que Deus está falando, todos são criados à minha imagem.
E aí me lembra muito Jesus, né, cara? Por que Jesus é o verdadeiro Moisés? Porque a história de Jesus é essa história invertida. Ele é o filho legítimo. Não é ilegítimo a glória. A glória dele não era ilegítima. Não é né? ilegítima na glória, ele não tem culpa. O reino que ele está e que ele é filho é um reino de justiça, não de injustiça. Mas ele decide sair de casa, não desonrando o pai, mas por amor a um povo que ele chama de seu, que ele ama. E aí é o mais legal. Quando ele vê a opressão, ao invés de matar o opressor, ele fica no lugar do oprimido. Ele vai, não vim para julgar, eu vim para salvar. Então ele não mata ele, mas ele deixa se matar. E isso é muito... Ele não foge quando ele percebe que vai ser morto. Ele se entrega. Ele não vai para o deserto. Ele vai para o deserto para se preparar, para se entregar. É tudo... A história, tem todos os elementos dessa história, só que elas estão no lugar certo. E o povo o tempo todo esperando esse tipo de Messias, que se torna também um outro que faz mais do mesmo, né? Então eles esperavam que Jesus fosse esse cara que faria mais do mesmo, né? Então, e é interessante assim, agora, talvez dando uma liberdade poética um pouquinho mais, Moisés tinha razão quando ele virava para Deus ali na sarça, falando, não pode ser eu. Olha a minha história, essa história não pode ser minha. E é quase como, a gente não tem essa narrativa, mas é quase como Deus falando, mas não é sua. A história, ela vai ser de quem você representa, o arquétipo. De quem você é um protótipo. Vai ser uma outra pessoa. Você nem sequer vai assim, não fala isso. Você nem sequer vai na Terra Prometida, você só vai ver. Mas pela fé, você pode saber que um dia vai vir um Moisés tirado das águas, mas de uma outra forma. Você vai ser redimido, a sua história vai ser recontada do jeito certo. E aí o autor de Hebreus fala, caraca, de certa forma, Moisés, pela fé, viu que a história dele, mesmo errada, poderia ser refeita pelo Messias certo, pelo Cristo. Por isso que pelo Cristo ele larga todos os prazeres. E aí ele fala, e é de novo o autor de Hebreus fazendo a sua licença de recontar as histórias que eram tão conhecidas e falando, olha, até Moisés, como adulto, com tudo que a gente viu de errado que ele fez, ele de certa forma, até nos erros e nos acertos, ele apontou para o verdadeiro Moisés, que iria libertar o pessoal nas águas ali. E eu acho que essa história, aí sim, nós sempre vamos... A gente não consegue nem ser Moisés. Que a gente chega com... Nós não conseguimos ser Moisés. Quando a gente vê um pouquinho de coisas que vão tirar a gente do nosso conforto, geralmente a gente procura... E que é um pouco justo, dá para justificar na narrativa, a gente fala, eu tenho direito. A gente não consegue nem ser Moisés, mas nem Moisés é suficiente. Então, o que vem Jesus, ele fala, cara, vocês não vão nem conseguir ser igual a Moisés. Vocês não dão conta. Vocês não dão conta. E eu como Cristo ou ungido, eu vou fazer o que vocês nunca deram contas, para que vocês possam viver no palácio, para que vocês saiam da escravidão, para que vocês que são assassinos e gostam de ser egípcios, vão ter uma nova identidade sacerdotal. Então eu vou te levar para o poço, para onde você vai conhecer uma nova linhagem. É um pouco disso. Se você gosta de a gente estudar Êxodo, a gente vai continuar nessa mesma caminhada em Êxodo. O autor de Hebreus vai continuar aqui nessa história. E se abençoou você, não deixa de curtir, compartilhar o vídeo ou o áudio com seus amigos da igreja. E assim a gente vai fazendo essa cozinha aqui meio bagunçada com os temperos, mas aonde de vez em quando sai alguma coisa que a gente pode servir no prato no domingo. Que Deus abençoe você e a gente se vê na próxima quarta-feira. Quarta-feira que sai ou é terça? Na próxima terça. Tchau!